que este dia fica a assinalar na história da Comunidade Europeia uma data de bom augúrio para o futuro europeu. A exposição Mário Soares, A Europa Conosco, é dedicada ao pensamento de Mário Soares sobre a Europa e o projeto europeu e à sua ação fundamental no processo de integração de Portugal nas comunidades europeias. Mário Soares assumia-se um europeísta convicto. Ao longo da sua vida, em ditadura e em democracia, pensou, refletiu, escreveu e debateu acerca da Europa e sobre o papel de Portugal na Europa. Nesta exposição, encontramos 7 núcleos temáticos através dos quais acompanhamos o percurso de Mário Soares, os seus escritos, as suas tomadas de posição, as suas intervenções, os contactos que travou nacional e internacionalmente na oposição à ditadura e em democracia, o papel determinante que desempenhou no processo de adesão de Portugal às comunidades europeias e também a sua atuação e visão política da Europa nos vários cargos que ocupou. Através de correspondência, apontamentos, relatórios, telegramas, jornais, fotografias, cartazes e vídeos, percorremos 70 anos da nossa história recente. É por isso que eu digo que a nossa adesão ao mercado comum, em termos de projeto nacional, é um grande projeto nacional que pode dinamizar e entusiasmar e galvanizar as energias do povo português. Iniciamos esta visita recordando o combate travado por Mário Soares desde muito jovem contra a ditadura portuguesa, em movimentos oposicionistas, no Partido Comunista Português, enquanto autor e subscritor dos principais manifestos contra o regime, participando ativamente nas candidaturas de Norton de Matos e de Humberto Delgado à presidência da República, como fundador e líder da Ação Socialista Portuguesa e candidato pela oposição democrática em eleições legislativas. Por tudo isso, foi preso 12 vezes, deportado para São Tomé por ordem de Salazar e exilado político em Paris a partir de 1970. A questão europeia esteve presente no pensamento, reflexões e nos combates que Mário Soares travou. Acreditava que a luta por um Portugal livre e democrático significava um Portugal europeu, da mesma forma que a opção europeia não se poderia concretizar sem que existisse uma democracia em Portugal. Por isso, denuncia o regime autoritário português junto da comunidade internacional, procurando, em particular, o apoio dos Estados-membros da CEE e das grandes figuras das democracias europeias. Intervém em múltiplos congressos e conferências, da Internacional Socialista, dos Partidos Socialistas Europeus, do Movimento Federalista Europeu. Escreve na imprensa nacional e internacional defendendo a Europa dos trabalhadores. Em 1970, no Conselho da Europa, declara: "Nós, como democratas, desejamos juntar-nos à Europa." Em 1973, quando funda o Partido Socialista, sendo o seu primeiro secretário-geral, inscreve no seu programa o objetivo de Portugal se associar progressivamente à Comunidade Europeia. Era difícil já o trabalho do operador. Encontrão daqui, encontrão dali, safanão da colá, e a máquina não parava. As imagens já tremiam, mas mostravam tudo. Mostravam esta apoteose de gente. Mostravam o coração de Lisboa, aqui, em termos de multidão. Após o movimento das Forças Armadas derrubar a ditadura em 25 de abril de 1974, Mário Soares foi o primeiro exilado político a regressar a Portugal, naquele que ficou conhecido como o Comboio da Liberdade. Os tempos que se seguiram conduziram-no a afirmar-se cada vez mais como um líder europeu. Após o emblemático comício do 1º de maio de 1974, recebeu a missão de obter o reconhecimento internacional da Revolução Portuguesa, visitando as principais capitais europeias, onde reuniu com Olof Palme, Willy Brandt e tantos outros líderes. Ministro dos Negócios Estrangeiros entre 1974 e 1975, desenvolveu uma ampla ação diplomática de abertura de Portugal ao exterior. Desta forma, estabelece relações com inúmeros países e inicia o processo de descolonização pelo qual tanto se bateu. Mário Soares desenvolveu uma hábil ação de aproximação às comunidades europeias, destacando a condição do país enquanto elo entre a Europa e a África.
A intensificação das relações comerciais e políticas com os Estados-membros da CE era uma prioridade. Num período revolucionário em que os confrontos político-militares se intensificavam em Portugal, Mário Soares afirmou-se como o principal rosto político da defesa de uma democracia pluralista para o futuro do país. O fim da Revolução e a institucionalização da democracia trouxeram as condições políticas e sociais para Mário Soares e o Partido Socialista inscreverem a adesão às comunidades europeias como um grande objetivo a alcançar. Em março de 1976, o Partido Socialista organiza um grande encontro para debater Portugal e a Europa. Realizada no Porto, a cimeira Europa Conosco foi um momento histórico de afirmação da estratégia do PS em defesa da opção europeia para Portugal. O PS pretendia transformar o Porto na capital socialista da Europa e, por isso, Mário Soares convidou para a cimeira os principais dirigentes socialistas e sociais-democratas europeus. Durante 3 dias, discursaram no Palácio de Cristal completamente lotado Willy Brandt, François Mitterrand, Bruno Kreisky, Filipe González e tantos outros. No mês seguinte, tem início a campanha eleitoral para as eleições legislativas. O PS assume então a adesão plena e imediata à CE como um dos seus objetivos estratégicos fundamentais. Em grandes comícios ou em intervenções em espaços mais improvisados, nas ruas de norte a sul do país, ouviu-se o slogan criado: Europa Conosco. A 25 de abril de 1976, o PS vence as eleições e Mário Soares assume o cargo de primeiro-ministro. Inscreve, sem surpresa, a adesão ao Conselho Europeu e à CE no programa do primeiro governo constitucional. Perante as dúvidas que muitos levantavam sobre as condições de Portugal para avançar com o pedido de adesão, Mário Soares não hesitou e empenhou-se em recolher os apoios necessários à concretização desse grande objetivo. Em setembro de 1976, Portugal aderiu ao Conselho da Europa. Em 1977, prosseguindo o objetivo de pedir a adesão de Portugal à CE, o primeiro-ministro Mário Soares procurou obter o apoio dos Estados-membros. Realiza então 2 rondas de visitas às capitais europeias, reunindo com os respectivos chefes de Estado e governantes, acompanhado do Ministro dos Negócios Estrangeiros, José Medeiros Ferreira, e do Presidente da Comissão para a Integração Europeia, Vítor Constâncio. A primeira ronda teve início em fevereiro em Londres. A segunda, no mês seguinte, terminou em Bruxelas a 12 de março. Apesar dos obstáculos evocados e dos desafios lançados ao governo português, o balanço foi bastante positivo. Há dificuldades pela parte da Comunidade Europeia, há dificuldades pela nossa própria parte, já sabíamos que seria assim. De um lado e do outro, há a determinação e a vontade política para ultrapassar essas dificuldades. A Mário Soares não restavam dúvidas de que o momento era de avançar. Apresentados os resultados das rondas europeias e obtida a concordância da Assembleia da República, coube-lhe, enquanto Primeiro-Ministro, dirigir ao Presidente do Conselho das Comunidades Europeias o pedido formal de adesão de Portugal, a 28 de março de 1977. As negociações tendo em vista a adesão de Portugal tiveram início formal em outubro de 1978, num processo que incluiu Espanha. Sucederam-se as reuniões de trabalho, tal como as visitas de políticos e técnicos da CE a Portugal. O calendário negocial foi sofrendo alterações, tal como as previsões quanto à data de conclusão do processo. Em 1983, quando assumiu novamente o cargo de Primeiro-Ministro, Mário Soares, descontente com a morosidade do processo, pressionou a Comunidade Europeia a tomar uma decisão relativamente à adesão de Portugal. Com Jaime Gama como Ministro dos Negócios Estrangeiros e Hernani Lopes enquanto Ministro das Finanças e do Plano, as negociações intensificaram-se. Em outubro de 1984, Mário Soares assinou em Dublin o Constat d'accord que marcou o fim das negociações e ratificou a data para a integração de Portugal na CE. Este acordo foi alcançado no princípio desta semana no Luxemburgo e é o resultado das pressões diretas que Mário Soares exerceu junto dos dirigentes dos países membros para que fosse dado um novo impulso ao processo português.
O acordo político final foi obtido em Bruxelas em março de 1985. Tive a honra de ser, como todos sabem, na qualidade de principal responsável do primeiro governo constitucional, em 1977, subscritor do pedido que deu início ao processo de adesão de Portugal às comunidades. Fui, e continuo a ser, 8 anos depois, caloroso partidário da integração de Portugal na CEE. Desejo, contudo, salientar que encaro a adesão, como sempre encarei, em termos de projeto nacional e não em função de razões imediatas ou de política conjuntural. No mês seguinte, por fim, o Primeiro-Ministro encerrou o debate na Assembleia da República sobre este momento fundamental da história recente de Portugal. A 12 de junho de 1985, Mário Soares assina o Tratado de Adesão de Portugal à CEE numa cerimónia que decorreu no Mosteiro dos Jerónimos após uma sessão de boas-vindas na Torre de Belém. O tratado foi então assinado pelo Primeiro-Ministro Mário Soares e pelo Vice-Primeiro-Ministro Rui Machete e pelos ministros Jaime Gama e Hernani Lopes. 8 anos após formalizar o pedido, Mário Soares assinava também o Tratado de Adesão, olhando para o futuro e para as possibilidades que este ato abria. Um futuro que desejamos solidário e de unidade, capaz de propiciar aos povos das comunidades progresso e justiça social e de ser um fator de paz e de estabilidade no mundo conturbado dos nossos dias. A partir de 1986, já depois de ser eleito Presidente da República, Mário Soares continua a acompanhar o processo de integração de Portugal nas comunidades europeias. Afirmava continuamente que Portugal teria de ser um ator fundamental na Europa ao lado dos outros Estados-membros. Uma voz escutada e respeitada, contribuindo para o desenvolvimento do projeto europeu. No pensamento de Mário Soares estava a Europa da liberdade, da igualdade e da fraternidade, a Europa dos cidadãos, da cultura e do espírito crítico, valores que proclamou em sucessivas intervenções públicas e no exercício de diversos cargos. Foi presidente do Comitê dos Sábios para a Reestruturação do Conselho da Europa, eurodeputado e presidente do Movimento Europeu Internacional. Defendeu uma Europa federalista e a proposta de uma Constituição Europeia. Nos últimos anos, estava muito crítico e desencantado com o projeto europeu por considerar que estava a deixar de ser um projeto centrado na liberdade, união e solidariedade. Considerava urgente recuperar as raízes que presidiram à criação da Comunidade Europeia e aos ideais dos seus fundadores. Mário Soares acreditou sempre na Europa como futuro. Por isso, dizia que perante as dificuldades devemos defender mais Europa, a Europa dos cidadãos e a Europa social.